Grande parte das dificuldades em avançar não vem de falta de capacidade, mas de 7 hábitos discretos que se instalam na rotina e desviam decisões importantes sem chamar atenção. Esses hábitos não chegam com impacto dramático. Operam em silêncio, repetindo pequenos gestos que parecem inofensivos, até moldarem um ritmo automático que enfraquece foco, disciplina e clareza de propósito. Este vídeo expõe esses 7 sabotadores invisíveis para que você enxergue o ponto exato onde cada um deles se esconde no dia a dia. A proposta é simples: entender como eles surgem, identificar onde atuam e usar essa consciência para quebrar o ciclo e recuperar o domínio sobre sua rotina. A partir deste ponto, entramos em uma investigação prática sobre o inimigo interno mais comum, o hábito que opera sem ser percebido. O inimigo invisível dentro da sua rotina. O inimigo invisível dentro da sua rotina age com uma precisão quase imperceptível, como um mecanismo silencioso programado para desviar sua atenção sem que você perceba a mudança. Ele não se apresenta como um problema evidente. Surge escondido nos gestos automáticos que você considera normais demais para questionar. Quando o dia começa, o corpo desperta, mas antes mesmo de formular um pensamento claro, a mão se move para o celular. Não há intenção real por trás desse movimento. É apenas um reflexo condicionado, criado pela repetição. Esse pequeno gesto parece inofensivo, mas funciona como o primeiro gatilho de um ritmo que influencia todas as decisões que virão depois. Ao longo do dia, esse inimigo aparece novamente quando uma tarefa importante está aberta diante de você, exigindo presença e foco. Ainda assim, sem notar, sua atenção desliza para outra aba, outro aplicativo, outro estímulo fácil. Não há análise, apenas um impulso que se repete porque já foi reforçado vezes suficientes para parecer natural. A mesma dinâmica ocorre quando uma tarefa simples poderia ser resolvida imediatamente, mas uma voz automática dentro da mente sugere adiar. A sensação de que fazer depois é mais confortável do que enfrentar a ação agora cria microdesvios que, acumulados, reconfiguram o seu dia sem que você veja o processo acontecer. A força desse inimigo não está no impacto de um único gesto, mas na soma deles. Cada microação desloca seu foco alguns milímetros para longe da prioridade. No final da semana, esses milímetros se transformam em quilômetros de distância entre o que você planejou fazer e o que realmente foi realizado. A mente aprende a seguir estímulos em vez de intenções. Essa é a marca do piloto automático. Ele substitui escolhas por impulsos e transforma sua rotina em uma sequência de reações imediatas. A ruptura desse ciclo começa no instante em que você identifica o momento exato em que o impulso tenta assumir o controle. Esse instante cria uma fresta de consciência, um intervalo pequeno e valioso, no qual você recupera o poder de escolha antes que o hábito decida por você. Essa percepção não exige esforço heróico, exige observação. Quando você reconhece a primeira tentativa desse inimigo invisível, abre espaço para questionar o gesto, interromper o ciclo e reposicionar sua atenção no que realmente importa. Esse é o passo inicial para desmantelar os padrões que sustentam os outros 6 sabotadores ocultos. Por que seu cérebro cria sabotadores sem te consultar? A formação de sabotadores internos começa em um princípio simples do funcionamento cerebral: economia de energia. O cérebro é uma máquina criada para preservar recursos, reduzindo ao máximo o esforço necessário para lidar com o ambiente. Para isso, ele automatiza tudo o que consegue, transformando repetições em rotas rápidas. Esse processo é eficiente para a sobrevivência, mas cria um efeito colateral poderoso na vida moderna. Tarefas importantes, que exigem atenção, planejamento e intenção consciente, competem com padrões automáticos que já estão estabelecidos. Esses padrões são fortalecidos toda vez que você escolhe o caminho mais fácil. Quando o cérebro percebe que um comportamento produz alívio imediato, mesmo que seja apenas distração rápida, ele registra esse alívio como recompensa. O resultado é um hábito que se repete sem análise. Assim,
surgem sabotadores silenciosos, ações que parecem escolhas, mas são respostas treinadas ao conforto imediato. A mente não consulta você porque, para ela, repetir o que já conhece consome menos energia do que avaliar novas possibilidades. Nesse cenário, comportamentos como adiar tarefas, buscar distrações rápidas ou se prender a rotinas improdutivas deixam de ser fraquezas pessoais e passam a ser circuitos automatizados fortalecidos pela repetição. Esses hábitos se tornam trilhas internas que o cérebro usa para economizar esforço, mesmo que isso prejudique seus objetivos. Por isso, muitas vezes existe um conflito entre o que você decidiu fazer e o que realmente executa. A decisão consciente é recente, frágil e consome energia. O hábito antigo é rápido, dominante e economiza recursos. Essa disputa cria uma sensação de luta interna que não é fraqueza, mas resultado natural de estruturas neurológicas moldadas ao longo do tempo. A mudança começa quando você enxerga esse mecanismo como ele é, um processo automático, não uma sentença. A simples observação de quando o hábito tenta agir já ativa regiões do cérebro responsáveis pela tomada de decisão, abrindo espaço para interromper o ciclo e reposicionar sua ação. A partir desse ponto, disciplina deixa de ser uma questão de força bruta e se torna uma prática de reorganizar rotas internas. Esse entendimento prepara o terreno para identificar o primeiro sabotador concreto que interfere diretamente no seu foco diário. A microdesatenção que rouba seu dia. A microdesatenção começa como um desvio tão pequeno que parece irrelevante. Ela surge quando você está diante de uma tarefa simples, mas sente o impulso de conferir algo rápido, quase sempre em um aplicativo, aba do navegador ou notificação que nem chegou a existir. Esse movimento é tão automático que muitas vezes você só percebe que desviou quando já está imerso em outra ação que não estava planejada. A força desse hábito está no fato de que ele não interrompe seu dia de forma brusca. Ele apenas retira alguns segundos, repetidas vezes. Esses segundos se acumulam e desmontam o ritmo de foco necessário para avançar em qualquer objetivo. A mente funciona como um músculo de atenção contínua. Cada pequena ruptura no fluxo exige um esforço para reconstruir o estado anterior. Quando essas micro-rupturas acontecem ao longo de horas, o cérebro passa mais tempo tentando se recompor do que realmente produzindo. O resultado é a sensação de que o dia foi cheio, mas improdutivo. A microdesatenção também cria uma expectativa constante de estímulo. Ao repetir esse padrão, o cérebro começa a interpretar qualquer momento de estabilidade como monótono. Isso faz com que tarefas essenciais pareçam mais difíceis do que realmente são, porque a mente passa a buscar pequenos picos de distração para quebrar o tédio que ela mesma criou. Essa dinâmica não surge porque você não tem foco, surge porque a repetição da distração ensinou o cérebro a preferir estímulos rápidos em vez de concentração profunda. Para quebrar esse padrão, o ponto de partida é perceber o instante em que o impulso aparece. Ele geralmente dura alguns segundos, e é justamente nesse período que você recupera controle. Quando você observa o impulso antes de seguir o gesto, o cérebro registra a interrupção como uma nova direção possível. Esse pequeno momento de consciência, repetido algumas vezes ao dia, começa a reconstruir a capacidade de permanecer onde você decidiu estar. Com essa percepção, o dia deixa de ser fragmentado por microdesvios e passa a ganhar continuidade. A atenção volta a ser guiada pela intenção, não pelos reflexos automáticos. Ao compreender esse mecanismo silencioso, você consegue identificar o primeiro sabotador real que se infiltra na sua rotina e recuperar o domínio sobre o tempo que antes era drenado sem ser percebido. A tomada de decisão automática que te faz escolher o caminho mais fácil. A tomada de decisão automática nasce da tendência natural do cérebro de evitar esforço. Quando você está diante de uma escolha que envolve disciplina, foco ou desconforto mínimo, o cérebro ativa uma rota rápida para preservar energia e empurra você para a alternativa mais simples.
Isso não acontece porque você deseja sabotar seus objetivos, mas porque seu sistema mental foi treinado para interpretar qualquer gasto adicional de energia como um risco desnecessário. Esse mecanismo opera em silêncio. Ele se manifesta quando você decide começar uma tarefa, mas de repente escolhe organizar algo antes, arrumar um pequeno detalhe ou buscar uma distração conveniente. Essas ações parecem escolhas conscientes, porém são respostas automáticas criadas para evitar o atrito inicial das tarefas que realmente importam. A mente cria micro-justificativas que soam razoáveis o suficiente para não levantar suspeita. Elas servem como uma camada de proteção do desconforto, mas também o afastam daquilo que você se comprometeu a fazer. Repetidas diariamente, essas decisões moldam uma rotina onde o caminho mais fácil domina e as prioridades perdem espaço. Esse processo é reforçado pelo alívio imediato que acompanha cada escolha confortável. Mesmo sendo um alívio curto, ele é suficiente para registrar no cérebro que aquela decisão foi vantajosa. Com o tempo, essa rota se torna tão forte que a intenção consciente precisa competir com um hábito profundamente enraizado. Essa competição gera a sensação de bloqueio, como se houvesse uma resistência interna que impede o avanço. Quando você entende esse mecanismo, percebe que a resistência não é falta de capacidade, é simplesmente o reflexo de uma rota neural que foi fortalecida por anos. A quebra desse padrão começa na percepção do momento em que a mente tenta desviar você para o caminho mais simples. Esse instante contém a oportunidade de interromper a resposta automática e substituir a ação confortável pela ação intencional. Quando isso acontece repetidas vezes, o cérebro começa a construir um novo circuito, onde o desconforto inicial deixa de ser interpretado como ameaça e passa a ser visto como parte natural do processo de progresso. Essa mudança transforma a maneira como você executa suas decisões diárias e devolve controle sobre escolhas que antes eram governadas pelo impulso de economizar energia. A tolerância crescente ao desconforto emocional. A fuga do desconforto emocional é um dos sabotadores mais silenciosos porque se disfarça de proteção. A mente evita sensações como tédio, frustração e espera, tratando-as como sinais de que algo está errado. No entanto, essas sensações fazem parte natural de qualquer processo que exige foco, repetição e disciplina. Quando o cérebro interpreta cada desconforto como ameaça, ele cria uma rota de fuga automática para qualquer estímulo que ofereça alívio rápido. Esse mecanismo aparece quando você inicia uma atividade importante e, ao primeiro sinal de incômodo, busca o celular, muda de tarefa ou procura uma distração. Esse impulso não surge da falta de comprometimento, mas de uma associação interna que foi reforçada ao longo do tempo. Desconforto igual a interrupção. Cada vez que essa interrupção acontece, a mente registra que evitar a sensação desagradável é mais vantajoso do que permanecer na atividade que provocou o incômodo. Isso cria um ciclo onde a tolerância ao desconforto diminui gradualmente. Tarefas simples começam a parecer mais difíceis, e qualquer momento de silêncio ou repetição causa uma inquietação que empurra você para fora daquilo que deveria estar fazendo. Essa dinâmica afeta diretamente a capacidade de construir hábitos consistentes, porque todo hábito demanda um período de adaptação que, inevitavelmente, envolve resistência emocional. Sem tolerância ao desconforto, a mente passa a buscar apenas atividades que ofereçam gratificação imediata, mesmo que isso prejudique seus objetivos. A ruptura desse padrão começa com a observação do exato momento em que a sensação incômoda aparece. Esse instante é a chave para reconstruir a relação entre desconforto e ação. Quando você permanece por alguns segundos a mais na tarefa, mesmo sentindo a tensão inicial, o cérebro recebe um novo sinal. Desconforto não significa perigo. Essa pequena permanência é suficiente para ampliar gradualmente sua tolerância emocional. Repetido algumas vezes, esse comportamento cria uma nova associação interna, onde a mente entende que desconforto é parte natural do processo de avanço
e não uma razão para interromper o caminho. Esse ajuste muda a forma como você executa responsabilidades diárias e fortalece sua capacidade de disciplina consciente, abrindo espaço para construir hábitos que antes eram quebrados pela busca constante de conforto imediato. A agenda emocional quebra a rotina. A agenda emocional é um sabotador que se instala quando suas ações passam a depender do humor do momento. Ela funciona como um filtro invisível que determina o que você faz, quando faz e por quanto tempo consegue manter uma tarefa com base no estado emocional que surge na hora. Essa dinâmica é sutil porque parece lógica. A mente cria a impressão de que existe um momento ideal para agir, como se foco e disciplina dependessem de inspiração ou motivação. Essa lógica, porém, cria uma rotina fragmentada, instável e profundamente vulnerável aos ciclos emocionais do dia. Quando o humor está elevado, as tarefas fluem com facilidade. Quando o humor cai, qualquer atividade simples se transforma em um obstáculo às vezes intransponível. Essa oscilação não é incapacidade, é o resultado de permitir que emoções passageiras determinem o ritmo da rotina. A agenda emocional quebra a continuidade necessária para consolidar hábitos e impede o cérebro de criar consistência. Ao operar dessa forma, a mente aprende que só vale agir quando existe alinhamento emocional favorável. Isso cria uma dependência que limita o desenvolvimento de disciplina. Tarefas importantes acabam esperando indefinidamente por um estado emocional que aparece em alguns momentos, mas nunca dura o suficiente para sustentar progresso real. Com o tempo, isso gera a sensação de que a vida nunca entra no eixo, não por falta de esforço, mas pela ausência de regularidade. A quebra desse padrão começa pela distinção entre emoção e direção. A emoção diz como está o clima interno, mas não deveria decidir os passos seguintes. A direção é o compromisso que você estabelece antes da oscilação emocional aparecer. Quando você separa esses dois elementos, cria a capacidade de agir mesmo quando o humor não está colaborando. Essa prática não ignora emoções, apenas coloca limites no papel que elas exercem sobre suas escolhas. Esse limite devolve estabilidade à rotina e permite que o cérebro reconheça padrões. Ao repetir ações independentemente do humor, você reduz gradualmente a influência da agenda emocional. A mente passa a entender que disciplina não depende de disposição, e sim de continuidade. Esse entendimento reconstrói a forma como você encara seus dias e fortalece a capacidade de executar, mesmo quando a motivação não está presente. Autojustificativa rápida demais para ser notada. A autojustificativa é um dos sabotadores mais difíceis de identificar porque se apresenta como pensamento razoável. Ela surge com velocidade impressionante, criando explicações convincentes para adiar, suavizar ou modificar uma ação que você sabe que deveria realizar. A mente desenvolve esse mecanismo para preservar conforto e evitar o pequeno atrito que acompanha qualquer tarefa relevante. Essas justificativas não aparecem como desculpas explícitas. Elas surgem em frases internas rápidas, quase imperceptíveis, como a ideia de que você merece descansar um pouco antes de começar, que uma tarefa pode ser feita mais tarde sem prejuízo, ou que uma mudança de sequência tornaria tudo mais fácil. Essas narrativas não soam falsas, são coerentes o bastante para passarem despercebidas e fortes o suficiente para dirigir seu comportamento sem resistência. Cada vez que você aceita uma micro-justificativa, reforça um padrão interno que privilegia alívio imediato em vez de propósito. A mente aprende que criar histórias confortáveis é mais vantajoso do que sustentar a intenção inicial. Com o tempo, essas narrativas se tornam tão rápidas que o desvio acontece antes mesmo que você perceba que existe escolha. A sensação é a de que você simplesmente mudou de direção, quando, na verdade, foi guiado por um hábito automático de justificar o caminho mais fácil. Esse ciclo reduz gradualmente sua capacidade de tomar decisões deliberadas. A cada justificativa aceita, a distância entre o que você quer fazer e o que realmente faz aumenta um pouco mais. A ruptura começa ao perceber o momento exato
em que a narrativa surge. Esse instante é o ponto de virada, porque revela que existe pensamento antes da ação. Quando você identifica a justificativa, ela perde força. A consciência expõe o mecanismo e tira dele a capacidade de operar escondido. Ao observar a história interna sem aceitá-la de imediato, você cria uma alternativa concreta: realizar a ação que estava planejada. Esse simples gesto interrompe a sequência automática e inicia a construção de um novo padrão. Com repetição, o cérebro aprende que justificativas rápidas não são ordens, mas apenas pensamentos passageiros. Esse processo fortalece sua autonomia interna e amplia sua capacidade de agir conforme suas prioridades, não conforme narrativas convenientes. A mudança não exige perfeição, apenas presença no momento em que a primeira história surge. A ilusão do esforço perpétuo. A ilusão do esforço perpétuo aparece quando você sente que está sempre ocupado, sempre fazendo algo, sempre em movimento, mas sem perceber que esse movimento não se traduz em progresso real. É um dos sabotadores mais traiçoeiros, porque cria a impressão de produtividade, enquanto, na prática, desvia sua energia para tarefas que consomem tempo, mas não aproximam você dos resultados que deseja alcançar. Essa dinâmica surge quando o cérebro associa a sensação de estar atarefado com a sensação de estar avançando. Isso cria uma espécie de tranquilidade interna que, embora confortável, mascara a falta de direção. Você responde mensagens, organiza pequenos detalhes, ajusta o ambiente, revê listas, consome informações rápidas e alterna entre várias atividades menores. Cada uma delas dá a impressão de que você está se movimentando, mas nenhuma delas constrói algo significativo. O cérebro reforça esse padrão porque esforço leve e constante é menos desafiador do que enfrentar uma única tarefa profunda e essencial. A mente prefere 1000 pequenos passos sem profundidade a um único passo que exija foco contínuo. Essa preferência cria um dia cheio e, paradoxalmente, vazio de realização concreta. O problema não está na quantidade de esforço, mas na falta de hierarquia. Quando tudo parece urgente, nada realmente importante recebe a atenção necessária para gerar transformação. A ilusão do esforço contínuo faz com que tarefas essenciais sejam sempre deslocadas para um momento de maior clareza, que raramente chega. O ciclo se intensifica quando você se acostuma a medir valor pelas horas ocupadas em vez de pelos resultados obtidos. A ruptura começa quando você distingue movimento de progresso. Movimento é atividade, progresso é direção. Essa diferença, por si só, muda a estrutura da sua rotina. Quando você observa o próprio dia com esse filtro, identifica rapidamente quais ações apenas preenchem espaços e quais realmente constroem algo. Essa percepção devolve a capacidade de remover o excesso e direcionar energia para tarefas que exigem presença e propósito. Ao fazer isso, você quebra o ritmo do esforço superficial e reconecta sua rotina a resultados tangíveis. O cérebro aprende, pouco a pouco, que vale mais um bloco concentrado de trabalho significativo do que um dia inteiro de dispersão produtiva. Essa mudança reduz o atrito interno, restabelece clareza e cria uma relação mais direta entre ação e resultado. O ciclo de recomeços que esconde a falta de consistência. O ciclo de recomeços se instala quando você cria a impressão de estar sempre começando uma nova fase, um novo plano ou uma nova disciplina, mas nunca permanece nela o tempo suficiente para gerar resultados duradouros. Esse sabotador é elegante, porque se apresenta como entusiasmo. O recomeço parece sinal de força, determinação e renovação, quando na prática está disfarçando a dificuldade de sustentar continuidade. Recomeçar dá a sensação de novidade, e a novidade produz energia imediata. É como se cada início carregasse a promessa de que agora tudo será diferente. Essa energia inicial cria a ilusão de que o progresso está acontecendo, mesmo que nada tenha sido consolidado ainda. Porém, com o passar dos dias, surge a fase em que a motivação diminui
e a rotina exige disciplina repetida. É nesse ponto que o ciclo se rompe. A mente, acostumada a buscar estímulos novos, perde o interesse pela constância e cria justificativas convincentes para interromper, ajustar ou mudar de estratégia. O recomeço, então, volta a parecer atraente. A sensação de "agora vai" parece mais fácil do que enfrentar o desconforto da continuidade. Com o tempo, esse padrão cria um rastro de inícios brilhantes e poucos finais verdadeiros. A repetição desse movimento enfraquece a confiança interna, porque a mente registra que você não conclui aquilo que define. O maior prejuízo do ciclo de recomeços não é a falta de resultado, mas a perda da identidade de alguém que finaliza o que começa. A mudança começa quando você observa a transição entre entusiasmo inicial e manutenção diária. Esse é o momento mais importante, porque revela a verdadeira estrutura do hábito. O objetivo não é manter o entusiasmo, mas permanecer na prática, mesmo quando ele desaparece. Quando você resiste à tentação de reiniciar e escolhe continuar exatamente do ponto onde está, o cérebro recebe um novo modelo. Continuidade vale mais do que novidade. Essa simples percepção altera a forma como você constrói disciplina. Em vez de buscar um estado ideal para agir, você passa a consolidar pequenas repetições, mesmo que sejam imperfeitas. A consistência deixa de ser algo distante e passa a ser o resultado de não abandonar o processo quando a motivação cai. Esse é o movimento que transforma recomeços frequentes em resultados acumulados. Como identificar seu próprio perfil de sabotagem? A identificação do próprio padrão de sabotagem começa quando você observa sua rotina não pelo que pretende fazer, mas pelo que realmente executa. É um processo de colocar cada ação sob um feixe de clareza, sem julgamento, apenas análise direta. A mente tende a criar narrativas que explicam o comportamento, mas o espelho final exige que você observe fatos. Ele revela que cada sabotador deixa um rastro específico. A microdesatenção mostra seus sinais na forma como você alterna tarefas sem intenção. A tomada de decisão automática aparece quando você muda de rumo diante do menor atrito. A baixa tolerância ao desconforto se evidencia nos momentos em que você abandona uma atividade apenas porque ela exige estabilidade emocional. A agenda emocional se mostra quando o humor dita o ritmo do dia. A autojustificativa se revela nas histórias rápidas que surgem segundos antes de você adiar algo importante. A ilusão de esforço aparece na sensação de estar sempre ocupado, mas sem acumular resultados. O ciclo de recomeços deixa marcas claras nos projetos que sempre voltam para o início. Quando você observa esses rastros sem a intenção de culpar-se, mas com a intenção de entender, sua percepção muda radicalmente. A mente deixa de operar no modo reativo e passa a atuar como investigadora do próprio comportamento. Essa mudança diminui a força dos sabotadores porque eles dependem da falta de consciência para operar. O ato de observar cria uma espécie de luz interna que interrompe automatismos e coloca cada escolha em perspectiva. Esse espelho não pede que você transforme tudo de uma vez, apenas que veja com precisão. Ao identificar qual sabotador surge com mais frequência, você descobre sua porta de entrada para a mudança. Cada pessoa tem um padrão predominante, e localizar esse padrão define seu primeiro ponto de intervenção prática. Não se trata de tentar controlar todos os hábitos ao mesmo tempo, mas de reconhecer o elo mais fraco da corrente que sustenta a sabotagem. Quando você começa por esse ponto, o restante da estrutura interna começa a se reorganizar. O espelho final não é sobre crítica, é sobre lucidez. Ele devolve autonomia para que sua rotina deixe de ser guiada por impulsos automáticos e passe a ser conduzida por intenção consciente. Ao enxergar o próprio perfil com clareza, você cria a base para quebrar o ciclo completo. O passo prático que quebra todos os 7 hábitos. A ruptura dos 7 hábitos sabotadores não depende de uma mudança radical, nem de uma rotina perfeita.
Ela começa com um único comportamento simples que reorganiza toda a estrutura interna: a capacidade de pausar por alguns segundos antes de agir. Essa pausa pequena e silenciosa funciona como um ponto de interrupção no caminho automático que os sabotadores percorrem. É nesse intervalo que sua mente recupera clareza e faz a transição do impulso para a intenção. Esse gesto parece pequeno demais para gerar transformação, mas é justamente essa simplicidade que o torna poderoso. Cada sabotador opera com velocidade. A microdesatenção surge em segundos. A tomada de decisão automática acontece sem reflexão. A fuga do desconforto aparece antes que você perceba. A pausa cria uma fresta que quebra a velocidade do hábito e permite que você escolha o próximo passo com consciência. Quando você retarda a ação automática, mesmo por um instante, o cérebro é obrigado a analisar o que está prestes a fazer. Essa análise ativa regiões responsáveis por decisão, autorregulação e propósito. Com o tempo, essa ativação reduz a força dos padrões instalados e cria novas rotas internas. A pausa transforma impulsos em escolhas. Não se trata de parar o dia inteiro, mas de inserir alguns segundos de observação entre o pensamento e o movimento. Esse intervalo permite que você questione a intenção real por trás da ação. Perguntas curtas surgem naturalmente. Vale a pena agora? Isso me aproxima do que decidi? Estou seguindo um impulso ou uma escolha? Quando essas perguntas entram na rotina, a mente deixa de ser conduzida por automatismos e passa a operar em modo consciente. A pausa também fortalece a tolerância ao desconforto, porque impede que você fuja imediatamente da sensação incômoda. Ela reduz o impacto das autojustificativas, porque dá tempo para que você perceba a narrativa antes de aceitá-la. Rompe o ciclo do esforço superficial, porque impede que você se esconda em tarefas irrelevantes. E quebra o ciclo de recomeços, porque devolve estabilidade às ações que você já iniciou. Essa prática não exige perfeição, exige constância em pequenos momentos. A cada pausa, você enfraquece um sabotador. A cada escolha deliberada, você substitui um padrão antigo por uma direção clara. O cérebro aprende que você está no controle do próximo movimento. Com o tempo, esse comportamento simples reconfigura o ritmo da sua rotina e transforma hábitos invisíveis em escolhas conscientes. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser peso e se torna parte natural da sua identidade.